Neste webinário você aprenderá a importância da dolarização patrimonial, como ela pode reduzir riscos e melhorar a performance da sua carteira. Pois é, vem comigo que eu vou te explicar em detalhes. Vamos lá? Inicialmente é importante eu te ambientar dentro dos conceitos base sobre o que é a dolarização patrimonial. Gente, dolarizar o patrimônio é o ato de você se expor em dólares americanos, você trocar uma parte do que você tem em moeda local para dólares americanos. E com que objetivo? Como eu vou mostrar nos próximos slides, os objetivos são bem variados, mas principalmente se proteger da inflação, acessar mercados globais, é blindagem patrimonial. Ao longo desta apresentação você vai entender todas as nuances. Dentre as principais, eu posso citar alguns contextos históricos e atuais, que nós estamos vivenciando hoje, que demonstram a importância de tal atitude. A dolarização ela pode ser total ou ela pode ser parcial. A dolarização total é quando você está 100% exposto em dólares americanos. Parcial é quando você vai gradativamente, ao longo do tempo, se expondo cada vez mais em dólares americanos. Os benefícios são muitos, Proteção contra a desvalorização da moeda local, que é uma situação muito complexa, vivenciada hoje por vários países. Um exemplo, a Argentina, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, a Venezuela, entre muitos países, e até o Brasil, em vários momentos históricos. Podemos citar a hiperinflação dos anos 80 e 90, ou seja, a blindagem patrimonial, ela traz essa potencialidade, de proteção, de aumentar o poder de compra, protegendo-se da moeda local, fazendo uma cobertura. Outro ponto importantíssimo é o acesso a mercados e investimentos internacionais. Os mercados locais, naturalmente, são limitados acerca do que você pode investir, em que você pode investir. Você está ali limitado ao país. Quando você está com patrimônio dolarizado, você tem acesso ao globo e o mundo é dolarizado, ou seja, todo o trânsito, ali monetário, boa parte dele, mas principalmente acerca de comércio e serviços, internacionais, em dólar. Então, o mundo é globalizado. Depois do fim ali do padrão ouro, praticamente vivenciamos ainda o padrão dólar. Existe hoje uma maior pluralidade, diversidade nesse assunto, mas o dólar continua a ser o principal lastro para a troca global. Então, você tem acesso a mercados e investimentos internacionais. Você não só protege, como eu falei inicialmente, você não só protege o seu poder de compra, se protege da inflação, se protege de problemas políticos, sociais, etc., como também você ainda pode potencializar os seus resultados, como tendo acesso a mercados e investimentos globais. E isso pode trazer uma estabilidade maior e, principalmente, uma previsibilidade maior acerca dos investimentos. Pois, se você está em um local em que a política é bastante volátil, em que as questões sociais são bastante voláteis e isso afeta de alguma maneira a economia, é difícil ter previsibilidade acerca dos seus investimentos. Quando você se torna um investidor global, dolarizado, você pulveriza esse risco por ser hoje não apenas a moeda norte-americana, mas também uma moeda corrente global hoje, acerca de, como falei, de produtos e serviços e etc. Considerações. A gente viu os pontos positivos. Agora vamos observar alguns pontos que devem
ser observado de perto. Primeiro, a volatilidade cambial, né? Naturalmente, quando você está exposto em dólares, você vai estar exposto à volatilidade, a questões macroeconômicas, a políticas monetárias, né? Neste caso do Banco Central norte-americano, então você vai estar exposto à volatilidade cambial. O que acontece nos Estados Unidos vai acabar mexendo no seu bolso. O custo de conversão de moeda, que ao longo do tempo, desenvolvimento tecnológico e serviços mais, né, especializados e a competição entre eles, o custo, né, de conversão está ficando cada vez mais competitiva acerca de taxas e etc. Mas é um ponto ainda negativo, mas que tem se tornado cada vez mais justo, né, mais interessante para o investidor. E implicações fiscais e regulatórias, porque quando você vai fazer esse trâmite, é necessário que você faça isso corretamente, né, para não ter nenhuma evasão de divisa, nenhum problema ali fiscal nem regulatório. Então você vê quais são as regras praticadas e, lógico, melhor seguir a orientação de um bom profissional, de um bom contador, de uma pessoa que possa lhe dar toda a instrução acerca desse trâmite de mandar o dinheiro para fora corretamente dentro, né, do que manda toda a parte fiscal e regulatória e trazer também da maneira correta. Estratégias. Nós temos diversas formas de investir com o nosso patrimônio dolarizado, seja ele parcialmente, seja ele totalmente. Investimentos diretos, né, na moeda estrangeira própria, o próprio lastro ali da valorização da moeda estrangeira, no caso do dólar, perante a moeda local, que seria o real, tá? Ou também você não só dolarizar, mas investir em ações e títulos, né, de empresas multinacionais, ali, de empresas americanas. Eu posso citar uma Apple, uma Netflix, entre outras, tantas outras, né? Ou fundos de investimentos e ETFs, que é uma maneira mais simples, mais fácil e prática de você fazer os seus investimentos em ações, porque você pode investir em determinados nichos, né, segmentos. Existem ETFs específicos, existem ETFs multimercado, existem vários tipos de ETF, uma miscelânea de tipos de ETFs. Futuramente a gente pode fazer um conteúdo relacionado a ETF, então deixa aí nos comentários para a gente fazer. Então, o fato de você que é mais conservador, quer de alguma maneira tem algum nível ali de proteção, de blindagem, mas você não quer fazer nada que tome mais risco, o investimento direto em moeda estrangeira, né, pode ser uma boa alternativa. Para você que tem mais apetite de risco, você se expor em empresas estrangeiras, empresas multinacionais, né, empresas dolarizadas, também é uma forma de você dolarizar o seu patrimônio, porque a empresa tendo, né, receitas em dólares, naturalmente ela está exposta ao dólar e o seu investimento também vai estar exposto ao dólar. Mas você pode fazer os dois, não só você dolarizar seu patrimônio, como também ainda investir em empresas globais, internacionais, principalmente as americanas, que são as maiores. Ou você, caso não tenha experiência com ações, caso não tenha experiência com o mercado de renda variável, pode investir em fundos de investimento e ETF. Os ETFs americanos são muito vastos, são muito líquidos, são excelentes alternativas e ali, como falei, você pode investir num grupo de ação dos mais variados segmentos ou em fundos multimercados ou de nicho, etc. Então, as opções são muito variadas. E os riscos, né?
todo investimento, ou toda estratégia de investimento tem seu ônus e bônus. Os riscos são o risco cambial e de conversão, né? E os riscos políticos e econômicos internacionais, porque a partir do momento que você dolariza, você não está mais apenas exposto ao o que acontece no seu quintal, o que acontece no país, mas o que está acontecendo no mundo, não só nos Estados Unidos, mas como os Estados Unidos têm relações ali político-econômicas, né? Geopolíticas aí com muita influência no mundo, isso tudo gera um efeito, né? Nos seus investimentos ali dolarizados. Então é importante você estar atento não só a como é que está a força da moeda, como está a política monetária no caso dos Estados Unidos, como estão os seus dados, né? A gente sabe os dados de emprego, os dados de inflação e etc. Então é necessário, a partir do momento que você dolariza o seu patrimônio de alguma maneira, você acompanhar o macro, acompanhar o que acontece, como é que está os dados macroeconômicos, a política monetária americana e internacional também, suas relações geopolíticas, os embates e tudo aquilo que pode de alguma maneira prejudicar ou beneficiar ali o dólar, né? Então é necessário esse cuidado, essa articulação, e os riscos são esses, né? Agora vamos a alguns casos e exemplos históricos, né? Nós temos o Brasil durante a crise política econômica de 2014-2016, que tivemos, né, o impeachment da presidente Dilma, e não só este cenário no Brasil, né, atual. A gente teve também nos anos 80, 90 a hiperinflação, assim como hoje acontece com a Argentina e acontece também, né, com a Venezuela, em que todo esse cenário inflacionário fez com que boa parte da população, aqueles que tinham condições de alguma maneira para manter o seu poder de compra, para proteger o seu patrimônio, dolarizar, e se tornou praticamente uma estratégia obrigatória para aquelas pessoas que tinham a possibilidade de fazê-la, né? Como aqui no Brasil nos anos 80 e 90 também, até vir o Plano Real e de fato a nossa moeda se estabilizar de uma maneira impressionante, como foi o início do Plano Real ali, tete a tete, né, com o dólar, com um projeto bem sucedido, estabilizando assim a nossa moeda e etc. Só que a partir do desenvolvimento, né, do passar dos anos, nós fomos gradativamente tendo problemas em determinados momentos, até vir essa época entre 2014 e 2016, que a gente teve ali as pessoas indo para a rua, né? Tivemos problemas econômicos graves, tivemos problemas também de ordem política e etc. E aí desenvolveu uma desvalorização muito forte, né, do real em relação ao dólar, e isso foi realmente muito traumático, muito complicado para a economia, para as pessoas, né, como um todo. E quem dolarizou patrimônio nessa época se beneficia até hoje, né, porque ainda não voltamos, né, a patamares de estabilidade, né? Os patamares ali do início do Plano Real, estamos bem longe disso. Então é uma estratégia que ao longo do tempo, né, você tem lá 94, aí o real e o dólar tete a tete, né, 1 para 1 ali, e hoje valendo 4 e pouco, 5 reais, não sei em que momento você está assistindo esse webinar, mas houve uma oscilação, um distanciamento, né, ali, do início do Plano Real, é gigantesco, e por conta de N problemas, né, político-econômicos e etc. A gente sabe o quão isso foi traumático para a economia, e desde essa época a tese da dolarização tem se mostrado muito eficiente, com o dólar saindo ali de 1 para 1, né, de 94 a hoje,
em torno ali de 4 e pouco, 5 reais. Então mostra que de fato a dolarização nesses 30 anos tem se mostrado muito eficiente para o Brasil. E aí a gente tem outro caso que é a Argentina da década de 2000 até o presente, em que nós tivemos o populismo ascendendo lá, um total descontrole dos gastos. Então, quando não é possível, né, o controle fiscal, se torna uma bagunça o trâmite econômico ali, e a inflação se torna hiperinflação, e é o que aconteceu com a Argentina, com a sua moeda tendo pouco valor, pouco poder de compra, forçando naturalmente a sua população a dolarizar o seu patrimônio, né? E é exatamente hoje o que a Argentina está vivendo com Milei, essa luta para conseguir não só o cidadão ali dolarizar o seu patrimônio, mas a própria Argentina dolarizar-se, né? Como um todo. É uma luta, não é fácil, porque tem todas as questões políticas e sociais ali envolvidas, mas olha a que ponto, né? Chegamos. A Argentina, que no passado foi uma das maiores economias do mundo. Então você vê como a inflação é complexa e como a dolarização se torna sempre a bola da vez quando ocorrem circunstâncias, né, como essa, tá? Ou como essas, né? E temos a Venezuela também, que teve problemas ali políticos também, que desenrolou-se, né, a problemas econômicos, e a coisa tem ficado cada vez mais complexa na Venezuela, né? Também os mesmos comportamentos que desaguam nessa confusão, né? Que é o populismo exacerbado, que é o Estado ali querendo ter um controle maior, com gastos completamente fora, né, do controle, e imprimindo, fazendo com que lá na Venezuela um bolo, né, de moeda venezuelana não tem praticamente nenhum valor. E fora que as consequências ainda são mais graves lá em relação a desabastecimento, né? Não ter alimento nas prateleiras e etc. e tal. Então, por isso que boa parte daqueles venezuelanos que eram, né, já eram bem-sucedidos de alguma maneira, eles foram para outros países ou foram dolarizar o patrimônio comprando imóveis nos Estados Unidos. A gente tem a região ali da Flórida, né, praticamente, que é muito forte ali. Os venezuelanos, eles são muito presentes ali, aqueles que têm mais posse são donos de imóveis ali, etc. Então, tudo isso é um efeito natural de um movimento que sempre ocorre ciclicamente para buscar essa proteção, né? Essa blindagem. Então vocês podem observar que muda o país, mas não muda o enredo, né? Sempre buscando se proteger contra a inflação é dolarização, né? Buscando proteger-se de questões políticas e etc., sociais, é a dolarização. Então sempre o remédio é o mesmo para diversos problemas, né? Então quais são as principais conclusões aqui que a gente pode ter tirado desse webinar, né? Primeiro, a proteção contra a inflação, né, e a desvalorização monetária, isso é importantíssimo, né? Todos esses casos que eu citei, a proteção contra a inflação e a desvalorização monetária foi a causa, né, dessa dolarização, dessa busca, né, por dolarizar o patrimônio, seja direto investindo em dólar, seja através da aquisição, como eu falei, de imóveis, etc. Eu falei de várias formas, né, de você poder dolarizar, direto, indireto, total, parcial. A gente viu também a importância, através de dolarização, de ter acesso aos mercados globais, né, porque você dolarizando, você pode investir no mundo inteiro, porque o mundo inteiro hoje, né, segue dolarizado. Então
você acaba tendo muito mais opções, melhores oportunidades, pode crescer o seu portfólio com mais serenidade, né? E os riscos políticos locais minimizados, que é o que aconteceu aqui no Brasil em 2014, 2016, problemas políticos, né? Graves derrubaram a economia. Então, você dolarizado, você reduz os riscos políticos locais. Você vai agora estar exposto a riscos políticos internacionais, né? E, como falei, é uma estratégia bem sucedida no longo prazo. É uma tese, né, que tem se mostrado muito bem sucedido, como eu falei, desde 94 até hoje, né? O dólar partiu ali com um real de 1 para 1, tete a tete, para hoje bailando ali em torno dos 4 e pouquinho, quase 5 reais no momento que estamos fazendo este webinar. Então mostra de fato tal estratégia um remédio, né, quase que obrigatório para todas essas questões, todos esses problemas enfrentados por principalmente nós latino-americanos, né, e mais diretamente aí brasileiros. Então, se você gostou deste webinar, considere deixar o seu like, também deixa teu comentário, o que é que você acha sobre este tema. Além, lógico, de nos seguir nas demais redes sociais. Até mais!